261. Aspas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fecha aspas. João, capítulo 6. Cristo não é nome, é grau. Jesus, o Cristo planetário, veio representar na Terra o próprio Deus, o Pai divino. É a síntese das verdades que, por sua vez, é a verdade absoluta em expressão humana, para servir de modelo, para significar a sagrada finalidade a que todos estão por Deus destinados. Em Jesus, portanto, a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude tinham toda a expressão. Mas dessas verdades cada um irá sabendo perfeitamente quando nelas for penetrando por evolução. O intelecto não basta para conhecer perfeitamente, para isso é preciso viver. E viver saiba quem quiser, só mesmo por evolução, pela integração em um tal estado. 262. Aspas. Eu sou quem o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Fecha aspas. João, capítulo 7. Era preciso ter uma coragem de Cristo para afirmar diante da gente pagã e bárbara, apesar de se acreditar religiosa, que era o Cristo, que era o Messias, esperado desde Abraão, o primeiro a profetizá-lo. Porque só veem o corpo e não o espírito, observam o exterior e não o interior. Restariam os fenômenos maravilhosos obrados, não é isso? Mas para eles arranjaram o diabo, designaram Beelzebu. No Talmud, livro de leis dos rabinos, está escrito que Jesus foi condenado na véspera da Páscoa dos judeus por se ter entregue às magias e sortilégios. Observação. Na hora da restauração da excelsa doutrina, cujo fundamento é o batismo de Espírito ou revelação, que dizem os clérigos? Não dizem a mesma coisa da obra de Elias, o Kardec restaurador? 263. Aspas. Eis aqui o homem, fecha aspas, Pilatos. Saberia Pilatos que o homem apresentado por ele era de antes de haver o mundo terráqueo, provando com isso as leis de evolução, de hierarquia e de reencarnação? Saberia Pilatos que o homem apresentado por ele nascera por inseminação mediúnica e se fizera homem adulto entre os nazireus, às margens do Mar Morto, e que dali saíra com ordens do mundo espiritual para desempenhar a maior função jamais levada a termo por homem sobre a terra? Saberia Pilatos que o homem apresentado por ele passara a vida expelindo maus espíritos, confabulando com os bons, e que por fim batizaria em revelação para não deixar órfã a humanidade? Saberia Pilatos que o homem apresentado por ele foi o único que morreu primeiro, venceu a morte e retornou para cumprir a sua missão de derramador do Espírito sobre a carne? Saberia Pilatos que o homem apresentado por ele viria a ser o exemplo da ressurreição final do Espírito? Saberia Pilatos que o homem apresentado por ele deixaria uma excelsa doutrina, fundamentada na moral, no amor, na revelação, no saber e na virtude, e que por isso mesmo jamais poderiam contra ela as portas da inferioridade? Saberia Pilatos que a doutrina deixada por Jesus viria a ser corrompida pela Roma pagã e bárbara, que em seu nome faria um jogo político, maquinações infernais, fingimentos e blasfêmias, simulações e comercialismos pagãos com os quais inundariam a humanidade de ignorâncias e de erros clamorosos? Saberia Pilatos que mais tarde as coisas seriam repostas no lugar com a volta de Elias e que a doutrina resposta no lugar viria a ter o nome de Espiritismo, tendo os mesmos fundamentos, a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude? E saberia Pilatos, enfim, que as cleresias corruptas ainda uma vez mais fariam guerra à excelsa doutrina, chamando a coisa de Beelzebu, assim mesmo como fizeram com Jesus? Claro que Pilatos jamais poderia saber isso daquele homem que estava apresentando, pois ele era apenas um espanhol, tido como pagão, contando com o direito de cidadania romana e ali desempenhando a função de procônsul. Se os sacerdotes, escribas ou teólogos e os fariseus, que deviam saber das Escrituras,
se portaram do modo que se portaram, como iria ele, um pagão, saber fazer coisa melhor? E hoje em dia, 19,5 séculos depois, como agem aqueles que se dizem cristãos? Não vivem a fazer coisas muito piores e em nome de Deus, da verdade e do Cristo, que é o divino representante? Sabem fazer outra coisa que não sejam longos discursos, simulações e idolatrias, rituais pagãos e blasfêmias contra o batismo de revelação? 264. Aspas. E ele, quando vier, arguirá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16. Assim que, exaltado pela destra de Deus e havendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós a este, a quem vós vedes e ouvis. Atos capítulo 2. As coisas ocultas do seu coração se fazem manifestas, e assim prostrados, com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. Fecha aspas. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14. Primeiro texto. O que faria o batismo de Espírito ou revelação, uma vez que sua função é advertir, ilustrar e consolar? O Consolador, ou Espírito Santo, prometido pelo Pai e trazido por Jesus para toda a carne, jamais foi uma figura imaginária, ou a terça parte de Deus, como querem os corruptores da excelsa doutrina. É a revelação, a comunicação dos anjos, espíritos ou almas, com o fim de informar diretamente e de fato. Segundo texto, a promessa cumprida, o Consolador em plena função, fazendo a parte que lhe competia e competirá. Se os homens corruptos perverteram a doutrina no tempo devido, foi reposta no lugar e se chama Espiritismo. Todavia, quem ler o capítulo 2 do livro dos Atos, verá que Jesus não prometeu o Consolador para 20 séculos depois, porque o Consolador foi o seu batismo, a graça que devia deixar e deixou no mundo. O Espiritismo é apenas a sua restauração. Terceiro texto. Paulo, o cavaleiro andante do Consolador, da revelação que adverte, ilustra e consola, escreveu muito bem como se faz o seu cultivo, isto é, como se faz uma sessão espírita, onde os santos espíritos não são apenas a palhaçada, assim como querem os clericalistas romanos e outros, ao tratarem do Consolador ou o Espírito Santo. Quando os religiosismos tiverem fim, a verdade triunfará. 265. O eterno presente. Em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável, enquanto na sua manifestação tudo é mutável. A centelha espiritual é, em si, toda evolutível, devendo vir a ser, de Deus, expressão visível. No movimentar do cosmos sempre esteve, sabemos, fervilhando os mundos e as centelhas, lembremos, tudo é em Deus eterno, sem passado e sem futuro, e viver no eterno presente já é do ser maduro. Convém lembrar as tradições iniciáticas e bem, para efeito de experiências acumuladas além, mas é necessário lembrar que o céu de verdade, cada um o tem em si, e que nisso há simplicidade. A tradição que faz a sabedoria, cuidado com ela, porque ensina o bem e o bom, mas cria a procela. Faz o homem enferrujado, inventa o tardo e piegas, escravo de gestos e palavras, pensando ser o degas. Ensinos e templos, tradições e iniciações graçam, mas a divindade interior, elas nunca ultrapassam. Viva o homem o saber e a virtude, e seja a harmonia, que eterno e presente é no seio da divina sabedoria. Busque o programa que bem queira, segundo a verdade, conforme as suas posses de assimilação, de capacidade. Mas não ouvide que a divindade está no seu interior, e que ali está o templo sagrado para oficiar o amor. Moral, amor, revelação, saber e virtude, entendei,
não datam de tempos e de eras, bem que vos lembrei, não foram e não são apenas agora, respiram eternidade, estão dentro de vós e em vós clamam para a liberdade. Desperta, portanto, ao Cristo interno que aí jaz, que no eterno presente é, fazendo bem quem o faz. Construa, homem, a sua catedral interna, com amor, deixando que Deus viva em si, como fez nosso Senhor. 266. Aspas. A tradição. Fecha aspas. Humanidade. Em Moisés, temos a lei de Deus e o primeiro batismo coletivo de Espírito ou revelação, e disse que o Senhor Deus suscitaria um profeta, como ele, no meio do povo, e que aquele que não o ouvisse seria tirado do livro da vida. Deixou, pois, o caminho aberto à evolução doutrinária. Jesus afirmou que tinha mais para dizer e que não o fazia na hora em virtude da falta de entendimento dos seus contemporâneos. O Consolador, ou Espírito Santo, que quer dizer a revelação, iria fazendo no curso do tempo as anunciações necessárias. O Espiritismo ensina que a evolução é um fato, e nós bem sabemos que não é possível dizer ainda certas verdades, porque a semente lançada na terra fora de tempo, além de ser perdida, demonstra a falta de prudência do agricultor. Entretanto, e infelizmente, não faltam os que fazem da tradição um instrumento de assassínio da evolução. Estes tais se apoderam de alguns conceitos, deles fazem dogmas e rituais, e depois tocam a blasfemar contra tudo quanto seja evolução. Tomaram o nome de Moisés para crucificarem o Cristo. Agora tomam o nome de Cristo para terem como querer crucificar a restauração do caminho do Senhor, cujas bases são as mesmas. Quando aprenderão a ser prudentes? 267. Aspas. Porque do que está cheio o coração, disso fala a boca. Fecha aspas. Jesus. Logo, é muito fácil saber por que falam contra a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude. E ainda há coisas mais dificultosas contra as quais falarão com tanto mais ardor, e tudo por ignorância. Estas coisas são essência, existência, movimento, evolução, imortalidade, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. Porque estas 10 verdades básicas, para serem de fato respondidas, reclamam a consciência de um espírito cristificado. Cristificado e que fale de fora da carne, porque a encarnação é um verdadeiro embotamento. 268. Aspas. Não é o discípulo mais do que o mestre, mas o discípulo será perfeito se o for como o mestre. Fecha aspas. Jesus. Os cristãos não podem ser ainda discípulos fiéis, porque mais pretendem ensinar ao Cristo com os seus dogmas e rituais do que aprender com o Cristo pelo conhecimento da excelsa doutrina. Não querem doutrina, querem religiosismos. 269. Aspas. Foi ali que Jesus ministrou aos seus discípulos as últimas instruções sobre o futuro da religião que acabara de fundar, fecha aspas, grandes iniciados. Já dissemos que o célebre autor de Os Grandes Iniciados, ao tratar de Jesus, cometeu erros enormes por desconhecer o que seja um profeta portador do Espírito sem medida, ou médium integral de Deus. Soubesse ele alguma coisa do esperado derrame de Espírito sobre a carne, leia-se com atenção os capítulos 1, 2, 7, 10 e 19 dos Atos, e também os 12 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nunca diria que Jesus fundou religião, ou que tivesse feito ainda em vida. Jesus retornaria como Espírito para testemunhar a imortalidade e a comunicabilidade dos Espíritos, e em seguida lavrar o glorioso tento que foi o Pentecoste, como se encontra perfeitamente exposto no capítulo 2 dos Atos.
Se em Jesus alguém quiser encontrar religião, esta será a verdade conhecida e vivida, sem a ingerência de cleresias, idolatrias, simulações e comercialismos pagãos. Resta saber ainda que nenhum dos grandes iniciados fundou religião alguma, sendo que estas surgiram depois deles, usando indevidamente seus nomes, porque os grandes iniciados cultivaram faculdades e virtudes, ensinando a cultivá-las com o fito de ir libertando agentes das garras do fetichismo. Em Cristo, por ser Cristo, Deus é Espírito e verdade, sendo que os filhos de Deus devem procurar ser isso também, abandonando, pois, a tudo quanto sejam engodos, simulações, fingimentos, nobilarquias, etc. O reino de Deus, que cada um tem dentro de si, e que não virá com mostras exteriores, como afirmou tantas vezes, virá como obra de trabalho íntimo ao trilhar os caminhos do saber e da virtude. Os instrumentos doutrinários, por sua vez, são a moral, o amor e a revelação. Esta tríade nunca será escrava de manobrismos sectários. Esta rocha é totalmente acima de engodos humanos, porque as eras passarão, as raças e os povos, mas esta rocha ficará para sempre, uma vez que é parte integrante das verdades divinas, que são eternas, perfeitas e imutáveis. Pela moral, ninguém falsifica a lei de Deus, e em si mesma não sofre de lesão alguma. Pelo amor, um irmão irá à renúncia a bem de outro irmão, e isto é acima de simulações e ritualismos quaisquer. Pela revelação, conhecerá as verdades fundamentais da chamada criação, suas leis e fenômenos, fato que supera a toda e qualquer ideia de manobrismos sectários. Pelo saber, em geral, espiritual e temporal, os filhos de Deus saberão que ninguém vive de mistérios, milagres, fingimentos e aparências, sendo exato que tudo tem explicação, seres, coisas e fenômenos, mesmo que os mesmos filhos de Deus possam não saber explicá-los. E pela virtude, cada um procurará dar dignos frutos pelo exemplo, procurando conhecer e ensinar bem, procurando fazer trabalho útil, edificante, jamais desejando ser o parasita dos semelhantes, pelo fato de saber que Deus não é especial para ninguém e que ninguém é especial para Deus, porque suas leis são integralmente universais. Cada qual, portanto, dará mais ou menos contribuição aos semelhantes, consoante suas possibilidades evolutivas, considerando que nisto não vai favor ou esmola alguma, por ser a lógica do supremo determinismo e supremo determinismo que se revela no fato de provar que ninguém pode viver exclusivamente de seus exclusivos recursos individuais. O supremo determinismo prova que uns dependem dos outros, sendo que todos dependem de um sagrado princípio, que é Deus. Aqui reside a multimilenária consciência da unidade, pregada por todos os grandes iniciados e vivida exemplarmente pelo Cristo. Quem isto de fato vier a experimentar ou conceber, jamais pretenderá que o Cristo andou pela terra para fundar religião ou seita. A verdade que demonstrou é cósmica, o caminho que indicou é cósmico, a vida que revelou é cósmica. A ressurreição que demonstrou, por isso mesmo demonstrou-a em luz, glória e poder, pelo fato de ser no seio de Deus, que é a divina essência, onipresente, onisciente e onipotente. 270. Espiritismo. Codificação. Elias devia vir, consoante as palavras do Cristo, no devido tempo, para restabelecer tudo, pelo fato de ser a reposição do batismo de Espírito ou graça consoladora que Jesus deixaria a toda a humanidade, começando a sua disseminação pelo povo de Israel. Kardec foi aconselhado a pôr-lhe o nome de Espiritismo. Em linhas gerais, portanto, Espiritismo é sinônimo de caminho do Senhor, ou doutrina excelsa,
que Jesus nunca disse ser sua, porém do Pai ou da verdade. Suas bases são a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude. Quem procurar saber e viver assim, terá bebido na fonte crística, superando a lei das encarnações obrigatórias, vindo a ser acima de mundos, formas e transições. E se em algum tempo quiser reencarnar, será por vontade própria, em benefício de seus irmãos menores, como Jesus o fez. No Espiritismo, louvamos todos quantos trabalharam e estão trabalhando pela humanidade. Os grandes iniciados não viveram, não foram, eles vivem e são aqueles que auxiliaram a fazer a restauração, assim como auxiliam a fazer a consolidação.